Quando eu era menino, o que já faz muito tempo, geralmente eu era surpreendido num determinado dia do calendário. Quando alguém vinha com uma determinada gracinha, peguei você, 1º de abril. E quero confessar que eu fazia a mesma coisa. Me pegavam, 1º de abril. E eu também pegava os outros. Enganei você, 1º de abril. Mas a partir do dia 19 de novembro de 1979, magrinho, cabelo mais comprido, mas sempre bonitinho, entreguei minha vida a Jesus e nunca mais peguei os outros no dia 1º de abril. Dia 1º de abril é considerado aí o dia da mentira. Isso é uma mentira. 1º de abril não deve ser considerado o dia da mentira, porque todo dia é um dia que o Senhor tem estabelecido. Porque você chega no dia 1º de abril, como eu posso dizer hoje, esse é o dia que fez o Senhor, nosso Deus, nosso Pai, alegremos-nos e regozijemos nele. Então, na realidade, não somente no dia 1º de abril, mas sempre, todos os dias, como dizem os jovens, fala sério. É preciso falar sério. Fala sério, meu irmão. Minha mãe, eu tenho lembranças da minha mãe, querida mamãe Odete. Minha querida mamãe Odete, ela sempre me ensinou a falar a verdade. E minha mãe sempre contava uma história sobre mentira. E ela dizia para mim, para meu irmão Jorge, a versão mais forte da família, e para a minha irmã Iracema, versão feminina da família ao lado da minha mãe, ela dizia o seguinte para nós. Havia um menino que estava brincando no rio. E aí ele brincava, estou me afogando. Ele estava dentro do rio, estou me afogando. E as pessoas que estavam acompanhando ele saíam correndo para ajudá-lo. Ele dizia, enganei vocês. Aí as pessoas voltavam e ele dizia, estou me afogando. As pessoas iam ajudá-lo, enganei vocês. Até que houve um momento em que ele estava se afogando realmente e começou a gritar, socorro, socorro, me ajudem, me ajudem. E ninguém mais foi atendê-lo, porque ele estava mentindo anteriormente. E pensaram agora que ele estava falando a verdade, que ele também estava mentindo. E qual foi o final? Morreu afogado. E minha mãe falava sempre isso, cuidado, porque vocês vão mentir e depois as pessoas não vão acreditar em vocês quando vocês precisarem. Cuidado com a mentira. Não existe mentira branca, não existe mentira negra, não existe mentira pequena, não existe mentira grande, existe mentira. A palavra de Deus é a verdade. E a palavra de Deus fala da necessidade de estarmos na verdade. Por causa de mentiras, lares foram destruídos. Por causa de mentiras, guerras foram realizadas. Vocês podem consultar os nossos 2 catedráticos em história. O professor Nadson e o professor Marcelo. E realmente, guerras foram realizadas por causa de mentiras. Muito sério isso. A mentira tem poder de seduzir e destruir. Mas tem o poder de fazer com que vidas sejam massacradas. A mentira oferece algo que não pode dar. Ela tem o poder de seduzir, de oferecer algo que ela não pode dar. Fico muito triste quando leio a história de Adão e Eva. A forma como a serpente, como Satanás, seduziu a Adão e Eva. Seduzindo primeiramente a Eva, que depois acabou oferecendo o fruto que não deveria oferecer para o marido.
Adão e acabou oferecendo porque não deveria ter pego, em desobediência à palavra do Senhor. E que tristeza observar que Adão e Eva, que foram criados para estarem no paraíso, para se relacionarem diretamente com Deus, foram expulsos do paraíso, porque seduziram, sucumbiram ante a mentira. Esse é o papel de Satanás. Satanás é o pai da mentira. Jesus vai dizer em João 8,44, ele declara que o diabo, ele mente desde o princípio, e ele é o pai da mentira. Por isso, quando você pensar em mentir, cuidado. Por mais inofensiva que pareça a mentira, quem mente é do diabo. Faz a vontade do diabo. Porque o diabo é o pai da mentira. E se você mentiu, peça perdão para não ficar debaixo dessa maldição da mentira. Peça perdão a Deus. Ah, pastor, no momento de fraqueza menti. Peça perdão. E fale a verdade com a pessoa. É interessante esse pensamento que diz que é melhor sempre dizer a verdade, para não precisar ficar se lembrando do que foi que você falou. Porque quando alguém conta uma mentira, tem que estar sempre lembrando, como é que é mesmo que eu devo falar? Como é que é mesmo que eu devo pronunciar as palavras? Precisa estar sempre lembrando do que precisa falar. Quando você fala a verdade, você não precisa estar lembrando de nada. Porque você vai falar aquilo que realmente você viveu, que você está vivendo, que você está fazendo. Fale a verdade sempre. Você não vai precisar ficar fazendo esforço para se lembrar do que você falou. Quando nós temos um júri, quando nós temos os depoimentos, é interessante que há aquela frase do juiz que você é responsável por aquilo que você está dizendo e que você deve falar tão somente a verdade. Porque se você der falso testemunho, você pode sofrer as consequências desse falso testemunho. Já estive algumas vezes diante de um juiz e ouvi justamente essa palavra. Você vai dizer a verdade? Sim, vou dizer a verdade. Porque nós somos responsáveis por aquilo que nós falamos, por aquilo que nós fazemos. Então, sempre diga a verdade. Sempre ande na verdade, para não ficar se lembrando daquilo que você falou, daquilo que você fez. Não viva na mentira. Abra a palavra de Deus, Gênesis capítulo 3. Vamos ler a palavra do Senhor. E vamos ler todo o capítulo 3 de Gênesis. Coisa maravilhosa, né? Então, vamos ler a palavra do Senhor. São vários versículos, mas são versículos esclarecedores, orientadores, instruidores para as nossas vidas. Gênesis, capítulo de número 3. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Olha a mentira aí. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era agradável, era boa para se comer, agradável, boa aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus,
cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comestes da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me destes por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui nós temos o chamado proto-evangelho. Primeira referência ao Senhor como Salvador, que a descendência da mulher é o Senhor Jesus. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Será submissa ao marido, terá filhos com dores. E Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher, e comesse da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres viventes, os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma, e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugiou de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. E o Senhor, fazendo isso no final, nos deu a possibilidade de termos vida eterna. Porque se Adão e Eva também tivessem comido desse fruto da árvore da eternidade, não teria mais solução para a humanidade. Houve uma desobediência. Deus havia estabelecido que Adão, que Eva, pudessem se relacionar com Ele de forma direta, com intimidade. Que coisa maravilhosa! Adão conversava com Deus, Deus conversava com Adão. E havia uma palavra do Senhor: vocês podem comer de tudo quanto que é fruto, vocês podem fazer o que vocês desejarem no jardim do Éden, mas vocês não podem fazer uma coisa: vocês não poderão comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Alguns dizem que é a maçã. Não é a maçã. Alguns representam esse fruto como a maçã, mas eu gosto demais de comer maçã, porque maçã faz bem para o colesterol, maçã faz bem para a voz, para a pele, combate o câncer. Não é a maçã, é o fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Deus havia falado: não façam isso. Mas eles desobedeceram. E desobedeceram por quê? Porque acreditaram na mentira.
E o preço foi muito alto. Por isso, Jesus fala que o diabo ele mente desde o início, ele mente desde o princípio. Eu quero fazer aqui algumas conjecturas. Porque Satanás, utilizando a serpente para mentir para Eva, eu fico pensando também o que Satanás, que se chamava Lúcifer no céu, eu fico imaginando o que ele deve ter oferecido também para os anjos que ficaram ao lado dele. E ele conseguiu seduzir 1/3 dos anjos. E 1/3 dos anjos se uniram a ele contra Deus, e Deus os expulsou do céu. E eles foram precipitados, e quando se tornaram anjos caídos, se tornaram demônios. E de Lúcifer para Satanás, para o diabo, e de anjos para demônios. Por isso os demônios são anjos caídos. E eu quero abrir um parênteses, alguém às vezes me encontra e diz: pastor, o Senhor caiu do céu. Está repreendido em nome de Jesus, jamais. O único que caiu do céu, deu trabalho, que foi Satanás. Eu não caí do céu. Nunca digam, pastor, o Senhor caiu do céu. Digam assim, pastor, Deus enviou o Senhor. Fechou? Amém? Mas vamos pensar aqui. Cuidado. Sua vida pode estar firmada em cima de mentiras. Queridos irmãos, esse capítulo 3 de Gênesis chama a minha atenção. Cuidado com a mentira. Cuidado com a sedução da mentira. Cuidado com a ilusão da mentira. O estrago, meus irmãos, é terrível. É um estrago terrível. Cuidado, porque sua vida pode estar firmada em cima de mentiras. E existem pessoas que mentem tanto, mas que mentem tanto, que criam um universo em que todas as mentiras parecem que são verdades incontestáveis. E ficam vivendo um mundo de ilusões, um mundo de mentiras. E ficam aprisionadas por Satanás. Quantas promessas feitas e não cumpridas. Cuidado, para a sua vida não estar firmada em cima de mentiras. Quantas promessas, quantos votos, quantas palavras que foram dadas e que não foram cumpridas. Seja para Deus, seja para um amigo, seja para uma amiga, seja para o filho, para a filha, para o irmão, para a irmã, para o marido, para a esposa. É preciso tomar muito cuidado. Quantas mulheres acreditaram em juras de amor? Creio que todos aqui conhecem pelo menos um caso de uma mulher que foi enganada por juras de amor. E eu estou passado, que eu pensei que isso era antigo, mas continua ainda essa máxima dos namorados. Você precisa me dar uma prova de amor. Menina, não caia nessa. Ele quer somente sexo. E na hora que você fizer sexo com ele, ele vai deixar você na rua da amargura. Cuidado, não caia nessa. Eu pensei que já tivesse mudado a tática, mas continua a mesma tática. Isso vem desde o início da humanidade. Quantas pessoas que vivem se enganando e enganando aos outros. As pessoas vivem se enganando e vivem enganando aos outros. O Senhor Jesus declara em Mateus capítulo 15, Mateus capítulo 5, melhor dizendo, Mateus capítulo 5, verso 37. Sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Cuidado para não estabelecer a sua vida em cima de mentiras. Aqui nós tivemos uma consequência terrível para Adão, para Eva, que desfrutavam da comunhão com Deus, tiveram a comunhão com Deus quebrada, partida, por causa de cederem às pressões da mentira.
Não ceda às pressões da mentira. Estabeleça a verdade, sim, sim, não, não. Não viva em cima de mentiras, não viva mentindo. E não viva enganando os outros. Aquela velha história, que eu já contei várias vezes aqui para os irmãos, aquela velha história do sujeito que se dizia extremamente apaixonado pela sua namorada. Ele estava distante da namorada, ele resolveu escrever uma carta para a sua namorada. Querida, pelo amor que eu tenho por você, eu seria capaz de atravessar todo um deserto escaldante só para estar com você. Querida, pelo amor que eu tenho a você, eu seria capaz de atravessar todo o oceano a nado só para estar com você. Querida, pelo amor que eu tenho por você, eu seria capaz de enfrentar todo um exército só para estar com você. Ele encerra a carta dizendo, e se sábado próximo não chover, estarei na tua casa. Engraçado, né? Mentira. E é engraçado até, falando agora, que às vezes a mentira parece engraçada. E aí você vai sendo seduzido. Aí você mente uma vez, sabe o que você vai fazer? Você vai mentir 2 vezes. Aí você fala, não vou mentir mais não. Aí mente a terceira, é a última. É igual aquela promessa, né? A segunda-feira eu começo a fazer a caminhada. Amanhã é segunda-feira. Não, mas é segunda-feira da semana que vem. Não, mas da outra semana, pastor, diz que é da semana que vem, ainda não chegou, é sempre a que vem. E aí vai se enganando. Aí conta a terceira mentira, conta a quarta, conta a quinta, e daqui a pouco chega numa situação que diz, não tenho mais como falar a verdade, porque tem tanta coisa errada, e acaba estando amarrado, amarrada, numa teia de mentiras. Não use a mentira, fale a verdade. Cuidado, para a sua vida não está estabelecida em cima de mentiras. É a verdade. Meus irmãos, a serpente mentiu para Eva. Ela enganou Eva. E parece que Eva gostou de ser enganada. Quantas vezes parece que nós gostamos também de flertar, de conviver com a mentira, até de sermos enganados. E às vezes você sabe que aquilo é mentira, mas você tem prazer naquilo e parece que aquilo estimula você. Cuidado com isso. Peça para o Senhor tirar isso da sua vida. Peça para o Senhor romper isso na sua vida, para remover isso de você. Que você não tenha prazer na mentira, que você não tenha prazer em algo que é desagradável aos olhos de Deus, algo que é abominável aos olhos de Deus. Ensina seus filhos a verdade, ensina seus netos a verdade. Fale a verdade, porque Cristo é a verdade. João capítulo 14, verso 6, Jesus declarou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo é verdade. Pensa nisso. O diabo é o pai da mentira. Jesus é a verdade absoluta. Quando você mente, você agrada a Satanás. Quando você mente, você entristece o coração de Jesus. Mas quando você fala a verdade, você agrada o coração de Jesus e você entristece o coração de Satanás. E eu quero entristecer o coração de Satanás e quero alegrar o coração de Jesus. Fale a verdade. Seja sincero. Se você viver uma vida consagrada e dedicada ao Senhor, você não vai ter dificuldade de falar a verdade. Agora, se você viver uma vida sem compromisso com Deus, aí você vai estar se comprometendo com a mentira. Aí você vai ter necessidade de mentir, e vai mentir, vai se tornando prisioneiro da mentira. Se você estabelece uma vida consagrada a Deus, sua vida será transparente, estabeleça isso. E Deus vai honrar a sua vida. Jesus declarou também no capítulo 8, verso 32 e 36 de João. No verso 32 ele diz, conhecereis a
a verdade vos libertará. Ele vai dizer no verso 36, se pois o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Há uma condição, se o Filho vos libertar, se você estiver liberto em Cristo, você verdadeiramente estará livre. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente estareis livres. Vocês estarão estabelecidos na verdade. Nós estaremos estabelecidos na verdade. Cristo é a verdade que liberta, que transforma e que abençoa. Quando você tem um compromisso com a palavra de Deus, quando você é obediente à palavra de Deus, você não consegue conviver com a mentira, por mais que a mentira pareça uma mentira simples, por mais que a mentira pareça uma mentira inofensiva, aquilo não consegue alcançar você, aquilo não consegue domar você, porque você sabe que aquilo não agrada a Deus, porque é mentira, e você sabe, a palavra de Deus diz que eu não devo mentir, que eu não devo conviver com a mentira, se ensina ou não que passar disso é de procedência maligna, você não consegue conviver com a mentira. Agora, uma coisa que é interessante, é que quando você mente, as pessoas que estão ao seu redor sabem que você mente. E aí o que acontece? As pessoas deixam de confiar em você. Se você mente diante do seu filho, o dia que você for falar uma coisa para o seu filho pode até dizer que confia em você, mas no íntimo ele vai dizer, não confio. Porque se mentiu para os outros, vai mentir para mim. Se você mente para o seu pai, se você mente para a sua mãe, o dia que você for falar a verdade, o seu pai e sua mãe não vão confiar mais em você. Se você mente para o seu irmão, para a sua irmã, para o seu cônjuge, o dia que você for falar a verdade, você perdeu todo o crédito. Se você vive mentindo no serviço, você dá mau testemunho. E sabe o que acontece? As pessoas não vão confiar mais em você. Irmãos, como cristão, eu tinha uma dificuldade no serviço muito grande. Alô, fulano de tal está? Está sim. Fulano de tal, telefone para você. Diga que eu não estou, diga, mas você está aqui. E o chefe disse o seguinte, não deixem mais o Sérgio atender o telefone. Porque ele não mente. E quando eu ia atender o telefone, para! Fulano de tal vai atender. O Sérgio não. Mas interessante, que os outros mentiam, falavam que ele não estava. Eu tinha um cargo de chefia, e tinha esse gerente, que era superior a mim, que dizia que eu não deveria estar atendendo o telefone. Mas é interessante que os outros mentiam, falava tudo o que ele queria. Mas quando o cinto apertava, quando ele estava com dificuldades, ele falava, Sérgio, vem cá. Fecha a porta. Ele dizia, em você eu confio. A glória é para Deus, irmãos. É um testemunho, porque eu vivi isso. Porque era fácil para mim? Não era fácil. Até porque a ameaça de você perder emprego, mas Deus honra. Deus honra. Não minta. Deus honra. Graças a Deus, hoje eu estou pregando a palavra do Senhor. E é muito mais fácil estar estimulando a mim mesmo a continuar na verdade, estimulando os outros a continuarem na verdade. Fale a verdade, estabeleça a sua vida na verdade. A palavra de Deus é verdade, sua vida deve estar firmada na verdade. Firme a sua vida na verdade. Faltou aqui obediência e adoração em Gênesis 3, para Adão e Eva. Se eles tivessem obedecido ao Senhor, em adoração ao Senhor, não teriam sucumbido à mentira de Satanás. E é interessante que foi um passando a responsabilidade para o outro. Quando Deus chega, eles se escondem. Olha o que o pecado fez, a mentira fez, afastou Adão e Eva de Deus, quebrando a comunhão com Deus. E eles perceberam que estavam nus. Até aquele momento havia inocência, pureza, entrou o pecado no mundo, entrou a malícia.
É por isso que quando você vê as crianças estão peladas, as crianças pequenininhas, e tal menino, tal menina estão sem roupa, não tem malícia, não tem maldade alguma, porque há inocência, há pureza. Quando entra malícia, aí precisa estar cobrindo as crianças, porque já começam a olhar com malícia. Adão e Eva não tinham a malícia. Quando entrou o pecado, pronto, estamos nus. Por isso Deus fala, quem disse que vocês estavam nus? Deus já sabia o que tinha acontecido. Porque Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus sabe de tudo, Deus pode tudo. E aí quando Deus foi falar com Adão, Adão transferiu a responsabilidade para Eva. Aí foi falar com Eva, transferiu a responsabilidade para a serpente. Aí veio a disciplina, veio o castigo para a serpente, rastejando inimizade entre a serpente e a descendência da mulher. E aí vem a disciplina, o castigo para a mulher. Tem que se submeter à vontade do marido. Mas gerar filhos com dores, conceber filhos com dores. E o homem tem que trabalhar a terra, suar, para sustentar a família. E a terra se tornou maldita por causa do pecado. Meus irmãos, existem essas campanhas ecológicas, mas a terra já começou a sofrer a partir daqui. A partir daqui a terra já começou a sofrer. E tudo que a terra tem experimentado é consequência de egoísmo, do pecado do ser humano. O pecado faz com que a terra esteja enfermando. É interessante até, para vocês entenderem melhor isso que eu estou falando, há uma palavra de Deus em Oséias. Oséias vai falar sobre isso. Que a terra sofre. Quando o Senhor usa o profeta Oséias, e Oséias vai declarar isso para Israel, o reino do norte, aproximadamente no ano 710 a.C., ele vai dizer o seguinte para a nação de Israel. Oséias capítulo 4. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade. E se não há verdade, há o que, meus irmãos? A mentira gera contendas com Deus, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto, e todo que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. O pecado faz com que a terra esteja enfermando. A terra está doente, meus irmãos, por causa do pecado. Por mais que haja ecologia, campanha ecológica, a terra sofre por causa do pecado da humanidade, porque só prevalece o perjurar, o mentir, o matar, o furtar, adulterar e arrombamentos de homicídios sobre homicídios. Parece aqui que nós estamos assistindo um noticiário dos dias atuais. E essa palavra foi proferida no ano 710 antes de Cristo. Ou seja, nós temos 2012 anos do nascimento de Cristo. Mas, considerando que quando começou a se contar o calendário, possivelmente Cristo estivesse com 4 anos, é isso? Professor Nadson, professor Marcelo.
teremos 2016 mais 710 a.C. 700 mais 2016. Já acontecia tudo isso. E já acontecia isso muito antes. Muito e muito antes. Desde que o pecado entrou no mundo. Precisamos firmar as nossas vidas na verdade. Cristo quer livrar o ser humano do engodo das mentiras. Cristo livrou a mulher adúltera do erro. Uma vida construída em cima de mentiras. Cristo livrou essa mulher. Cristo livrou Zaqueu do erro. Uma vida construída em mentiras. E Cristo libertou Zaqueu do erro. Cristo livrou o apóstolo Paulo do erro evangélico, do erro doutrinário, ou do erro teológico, melhor dizendo. Ele foi liberto do erro teológico. Tinha uma compreensão errada do evangelho e do cristianismo. E Cristo livrou Paulo dessa mentira. A mulher adúltera ouviu as palavras do Senhor Jesus: vai e não peques mais. Zaqueu ouviu de Jesus: hoje veio salvação a esta casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Paulo ouviu de que ele agora iria sofrer por amor ao Evangelho, de que ele seria um vaso útil nas mãos de Deus, assim que Paulo reconheceu Jesus como Senhor e Salvador. A mulher adúltera se converteu, Zaqueu se converteu, o apóstolo Paulo se converteu, foram abençoados pelo Senhor, deixaram a mentira e passaram a viver na verdade do Senhor Jesus. Que essa história envolvendo Adão e Eva, que essa história esteja nos ensinando que devemos romper com a mentira, deixar a mentira, estabelecer e viver na verdade, porque a verdade é de Deus, a verdade é do Senhor. Deus, na sua infinita graça e misericórdia, ainda deu oportunidade para Adão e para Eva. E Adão e Eva geraram filhos. Adão e Eva tinham entendimento de que deveriam adorar ao Senhor. E Abel aprendeu a adorar ao Senhor. E outros filhos de Adão e Eva aprenderam a adorar ao Senhor. E nós, descendentes de Adão e Eva, aprendemos a adorar ao Senhor, a amar ao Senhor. Se você já mentiu, ou se você está envolvido em alguma mentira, baixa a sua cabeça e peça perdão agora a Deus. Talvez uma mentira que você falou para a sua família, para um colega de trabalho. Talvez uma mentira que você falou para alguém da igreja. Ou uma mentira que você falou até para você mesmo, e você está se iludindo com essa mentira. Peça perdão, confessa agora ao Senhor. Confessa ao Senhor. Peça, Senhor, me perdoa por essa mentira. Me perdoa por estar falando e fazendo coisas que não são do teu agrado. Eu sei que é difícil. Muitas vezes é difícil estar firmado na palavra, mas há recompensa. Firmado na verdade, mas há recompensa. O caminho é estreito, mas há recompensa. Entrar no céu falando a verdade, do que ir para o inferno
falando mentira. Confessa seus pecados. Peça perdão ao Senhor. Querido Deus, amado Pai Celestial, teus servos estão agora orando ao Senhor. Estão confessando os seus erros. Estão confessando os seus pecados. Ó Deus, perdoa. Perdoa em nome do Senhor Jesus. E dá forças para que esses irmãos e essas irmãs estejam estabelecendo suas vidas na verdade. Na verdade que Cristo veio nos ensinar. Na verdade que Cristo veio estabelecer, sendo Ele o caminho, a verdade e a vida. Ó Deus, esteja fortalecendo esses irmãos e essas irmãs, para que, firmados na verdade, sejam mais do que vencedores. Que não venham sucumbir, que não venham a serem seduzidos pela mentira, mas que na verdade vençam, na verdade tenham comunhão com o Senhor, e que jamais a comunhão com o Senhor venha a ser quebrada em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Pai, em nome do Senhor Jesus, esses irmãos e essas irmãs. Por quê? Porque teu Espírito, o Espírito de Deus está aqui operando em nossos corações. Nós cremos nisso, nós vivemos por isso, e nós proclamamos isso em nome de Jesus. Amém, amém. O Espírito de Deus está aqui. Vamos cantar ao Senhor? O Espírito de Deus está aqui. A verdade. Estude Gênesis 3. E você vai observar que é na verdade, em verdade, que nós devemos viver. Vamos cantar de pé, queridos? O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder. Deus, obrigado. Ministrando sua graça e amor. Ó Senhor. Aleluia. O Espírito de Deus está aqui. Operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Sim, o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. Faz a tua obra no meio da tua igreja, Pai. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Os feridos de alma, os feridos
de alma são curados. Os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados. Pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Ele está aqui. Pois o Espírito de Deus está